Olá pessoal, boa noite. Eu sou Neto Batista, estamos juntos para mais uma edição do Evangelho Online, começando agora dentro do estudo que a gente vem realizando do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 do tema Justiça das Aflições. Hoje nós temos a alegria de ter a companhia dos nossos amigos Josinaldo e Anselmo, que estarão aqui conosco nesta noite, debatendo esse tema. E você já sabe, você pode participar conosco já ao vivo, aí, diretamente no chat. Nossa amiga Tereza já está aí a postos, aguardando a contribuição de vocês. E vocês podem interagir diretamente no chat da Rede Amigo Espírita, www.redeamigoespírita.com.br, no canal 5. Pode também acompanhar pela TVC no canal 9 e pela Rádio Fraternidade no canal 3. Então você pode escolher da maneira que você achar mais conveniente, para você poder então interagir conosco. E muito agradecemos pela oportunidade que você está nos concedendo de estarmos juntos com você, pela sua companhia, pela toda essa trajetória. A gente já está caminhando aí para 2 anos já de programa, e assim, muita felicidade de podermos estar juntos nesse projeto. Então, iniciando o nosso momento dessa noite, Justiça das Aflições é um tema importante, é um tema atual. E a gente inicia trazendo o nosso amigo Josinaldo, ele vai trazer o seu boa noite e já vai então fazer a nossa prece para podermos iniciar as atividades desta noite. Boa noite, amigos. É com enorme satisfação que estamos aqui mais uma vez para fazer esse Evangelho Online. Estamos quase nos 2 anos, como o Neto falou, E é uma honra eu estar aqui participando junto com o amigo Anselmo e com o amigo Neto nesse estudo desse capítulo do Evangelho. Agora, como é costume nosso espírita, em toda reunião, em toda parte que nós fazemos, nós iniciamos com uma prece inicial. Então eu gostaria de convidar todas as pessoas a participar junto comigo desta oração e direcionar o nosso pensamento a Deus e agradecer por tudo que temos, agradecer por nossas conquistas, agradecer pelo nosso caminhar como espírito rumo à felicidade. Sabemos que nessa jornada nós estamos sujeitos aos erros, porque ainda somos espíritos imperfeitos. E nessa hora, Senhor, nós gostaríamos de te pedir o teu auxílio e a tua misericórdia, para que possamos nós ouvir os amigos espíritos ao nosso redor e dando melhor abertura para eles, para que assim nós possamos ser conduzidos rumo ao bem. E nessa hora da incerteza, nessa hora que nós errarmos, que seja estendida a mão do Senhor em nossa direção para nos proteger. Pedimos a tua proteção e bênção para nós que aqui estamos e para toda a comunidade espírita, para todos os irmãos, independentemente de religião, que somos todos filhos de Deus e todos estamos precisando desse apoio. Que assim seja. Que assim seja. Então, minha gente, vamos iniciar o nosso debate, nossa conversa fraterna dessa noite, já solicitando aqui a Vitor, que está na técnica, para soltar o nosso primeiro slide, para a gente fazer a leitura e então partirmos para o debate. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus
que prosperam. Esse é o nosso primeiro mote, né, para a gente poder iniciar essa nossa discussão. Anselmo, seja bem-vindo, né? Primeira vez que você está aqui com a gente fica muito feliz em poder tê-lo, né, aqui conosco. Você que é um amigo das primeiras horas, né? Lá do início da caminhada, e Josinaldo já é quase sócio aqui com a gente, né? Então, assim, a gente fica muito feliz, né, de ter vocês aqui conosco. E lançando um olhar em torno dessa ideia, né, dessa proposta, o sofrimento, essa realidade do sofrimento. O que se termina falando, na verdade, é o que muita gente alega que inclusive não compreende, né? Porque algumas pessoas que levam uma vida dentro daquilo que se vê como uma condição de retidão, né? Mas algumas pessoas dessas normalmente sofrem, enquanto que outras que aparentemente, né, não se dedicam tanto ao bem, ao amor, à paz, são pessoas que transitam pela vida de uma maneira muito mais fácil, vamos dizer assim, né? Que luz é que a gente pode lançar em cima dessa realidade? Eu vou começar aqui com você, meu irmão. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, partilhando desse Evangelho no Lar. É a primeira vez que nós estamos aqui e queríamos também deixar um abraço lá de todos que fazem o Humberto de Campos, né? Instituição que nós participamos. E essa discussão, esse Evangelho, esse tema do Evangelho de hoje, ele é bem interessante e nós começamos a verificar primeiramente, né, falar sobre Deus, né, a justiça divina, né, e muitas vezes a perfeição, se nós começarmos a perceber todas essas diferenças que acontecem, né, na realidade de cada um. Uns, né, fazem tudo de mal e vivem, né, como algumas pessoas acham, felizes. Outros, né, fazem tudo certinho e passam a passar determinado sofrimento, determinadas angústias, lutando a vida inteira e nunca para aquele sofrimento. Algumas pessoas podiam questionar, né, será que Deus, né, é justo? Então, se nós começarmos a questionar isso, nós iríamos perceber que Deus, não estaríamos colocando Ele no topo, né, como perfeição absoluta. E sim, Ele teria cometido algumas falhas. E na verdade nós sabemos que não é dessa forma. Nós sabemos que Deus é perfeito, é perfeição. E tudo aquilo, né, que são os sofrimentos humanos, né, as atribulações da vida, tudo que nós passamos é decorrente, né, da lei de causa e efeito. E tudo aquilo que nós fizemos, ou na existência presente, nós sabemos que as aflições, elas tanto partem da vida presente, como da vida anterior. A gente pode sofrer agora, né, isso, em função do agora, mas também pode ter algum comprometimento do passado, de uma vida passada, né? Exatamente, porque quando nós encontramos explicações daquele sofrimento para algo que nós fizemos nessa vida, né, então são as aflições referentes a essa vida presente. Agora, quando não se encontra, né, tamanho sofrimento de pessoas que passam a vida, né, em atribulações e sofrimentos, e sabendo alguns deles, né, quando Jesus, de acordo com as bem-aventuranças que são do Evangelho, né, bem-aventurados os aflitos, então são bem-aventurados aqueles aflitos que realmente sabem como passar pelas aflições. Aí tem uma diferença boa, né? Isso. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, não, eu sou aflito e reclamo sempre de tudo, de todos. Então, esses aflitos, né, não são bem-aventurados. Por quê? Porque não souberam, né, passar pela prova e pela expiação, né, porque muitas vezes ele mesmo escolheu, né? Ele escolheu e falhou na sua existência. Então, o que é que nós aprendemos com isso? Muitas vezes nós temos que buscar realizar em nossas vidas, né, tudo aquilo que veio para nós. Agora as pessoas dizem assim, sofrer com resignação, né? Agora resignação, muitas vezes as pessoas acham que é simplesmente ficar lá sentadinho, acomodar e passar a sofrer sem ter alguma atitude. E não é bem assim.
E aí a gente espera, nessa visão, né, equivocada, muitas pessoas ficam esperando a morte chegar. Exatamente, que você tem que lutar, né? Ou então naquela visão assim de que tudo é vontade de Deus. Só que às vezes de uma forma, na fatalidade, né, no equívoco. Né? A gente sabe que de fato a gente tem essas dificuldades, né, de compreensão às vezes da vida. Me vem à mente assim, alguém que, se a gente conhece alguém que reclama muito da vida que leva, né? E normalmente a gente conhece alguém que reclama da vida. Mas aí a pessoa às vezes reclama da vida por várias razões. Um exemplo, né? Alguém reclama da vida pelo emprego, porque o emprego é a fonte do problema. Aí ela troca de emprego e o problema continua. E depois ela vai para um terceiro, quarto, quinto emprego e parece que o azar, né, persegue aquela pessoa por conta justamente dessa dificuldade. Mas aí a gente pode lançar essa interrogação, né? De fato, qual é a causa do sofrimento da criatura numa situação como essa? Eu vou aproveitar já e trazer aqui a contribuição de Josinaldo, né? Acho que essa passagem é uma das mais interessantes que eu acho, né? Como todo o Sermão da Montanha, né? Porque a gente, para poder aceitar ela, e é tão interessante que nós vamos perceber as visões, quando está nas questões desse texto, são feitas, a gente vai perceber as várias visões das pessoas. Primeiro a gente partindo do pressuposto se Deus existe ou não. Então é a primeira suposição que tem. Se ele existe, sim ou não, é a primeira resposta. Então, partindo do pressuposto que ele existe, ele é justo, sim ou não? Outra resposta. Se ele é justo, sim ou não, então, o que todos temos aqui são merecidos. Se são merecidos, então a gente precisa estender e compreender o sentido da palavra justiça divina. Porque se eu acreditar em uma única vida, uma vida que não seja possível a reencarnação, então esse texto de fato é um engodo, é uma balela. Porque bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ou porque serão felizes na vida futura. Então parte do pressuposto que existe vida futura. E se ele vai ser feliz, em que vida? Em que situação? É na terra ou é no céu? E aí a gente pode lançar até uma outra interrogação, né? E o que é a felicidade? E o que é a felicidade? Que aí abre campo para uma interpretação gigantesca, né? Com certeza, né? Então, a gente partindo desses pressupostos, então a gente vai ver que Jesus ele até depois completa, na mesma passagem do Sermão da Montanha, que diz, olha, feliz porque são os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então ele está prometendo a felicidade na terra, não no céu, mas na terra. Se é na terra, então a gente imagina uma terra melhor. E para poder a gente ter essa terra melhor, se faz necessário que, então agora respondendo todas as perguntas feitas no texto, Deus existe, Deus é justo. A gente, para poder ter o sofrimento, vai ao encontro do que a Selma falou aqui, né? Ou seja, a gente tem que compreender a origem do sofrimento, é atual ou é remota. Então, se não é atual, só pode ser remota. Se é remota, então por quê, meu amigo? Com certeza existe vida antes da vida e existirá vida depois da vida, para poder fazer com que a promessa de Jesus seja completa. Então, assim a gente vai fechando esse ciclo aí. Então, é por isso que esse texto eu só vim compreender em sua amplitude com o conhecimento da doutrina espírita. Porque de outra forma, mesmo que eu seja espiritualista, mesmo que eu acredite em Deus, mas não tem sentido esse texto se não for através da reencarnação. É verdade. E a gente já tem aqui algumas interações, né? O Moisés e a Tereza, elas estão aqui fazendo o mídia social, né? A gente tem interação, acredito que seja José Wilker, né? Ou José Wilker, não sei qual é a correta pronúncia, mas ele fala assim: muitos sofrimentos começam em nós mesmos, pela maneira que a gente conduz a nossa vida, né? E tem uma outra interação também aqui de Lívia Marinho, né? Acredito que o sofrimento tem causa em nós mesmos, por nossas escolhas e nossas más inclinações. E a Teresa traz uma frase aqui, eu acho que deve ser uma contribuição dela, de Joana de Ângeles, né, do livro Iluminação Interior.
Felicidade, portanto, não é a ausência de dor, mas a perfeita compreensão de sua finalidade. Então, a gente começa a trabalhar, né, e o Moisés ele coloca aqui uma reflexão também na interação. A aflição realmente é um sofrimento ou será um sofrimento? O sofrimento é um posicionamento nosso diante da aflição, né? O fato é que a gente sabe assim, o problema ele existe, né? Agora a maneira como a gente se relaciona com o problema é que faz toda a diferença para um caminho ou para o outro. Muitas pessoas, né, gostariam de ter exatamente a vida que a gente tem e viver exatamente os problemas que a gente vive. Porque quando eles olham para a gente, eles enxergam aquela vida que a gente poderia dizer assim, alguém olha para a vida da gente, sabe como eu queria ter os problemas que essa pessoa tem, né? Porque na visão daquele outro que olha de fora, os problemas que ele passa são muito maiores do que os nossos. Permita fazer até uma certa testemunho, um depoimento. Antes de eu me tornar espírita, eu sou de origem católica. Meus pais eles tinham o hábito, o saudável hábito de dar educação religiosa para nós. E eu fui criado e educado dentro de um lar católico. E certo dia, em momentos meus achando que era muito sábio, quando eu era um adolescente, eu resolvi deixar de ser católico e passei a ser um materialista, porque eu tinha o seguinte questionamento: olha, tudo que a ciência provar existe, se a ciência não provar, não existe. Era esse o meu dogma de vida. Passei a ser um materialista convicto e fiquei nisso até o surgimento do meu primeiro filho, meu único filho. E ele nasceu com uma deficiência neurológica de nascença, né? E nessa hora daí, a minha irmã, que é católica, se aproximou de mim e disse: vamos à igreja. Aí eu disse: para quê? Para esse Deus que puniu o meu filho, que ele não fez nada. Aí ela disse: não, mas ele não puniu seu filho, ele puniu você. Eu disse: mas o que foi que eu fiz de tão errado para merecer isso? Se tem tantas pessoas que têm uma vida que não são tão retas quanto a minha e têm os filhos todos saudáveis. Então eu entrei em uma certa confusão mental e comecei a ter, até na época tinha uma música de Cazuza que estava bem em voga, que era Cobaias de Deus. Que Cazuza, ele tinha justamente esse argumento, dizendo que se achava uma cobaia de Deus, porque ele tinha pego uma doença, que era uma doença terminal, e achava que Deus estava brincando com ele. Quando via que a humanidade estava muito bem, ele lançava alguma coisa para poder testar as cobaias. Ele não sabia que a doença dele tinha sido ocasionada por ele mesmo, causa atual das aflições. E eu fiquei meio que me achando como cobaia de Deus, até que eu conheci a doutrina espírita e tive as explicações necessárias para me consolar. E porque eu compreendi que na realidade não era punitivo, o problema do meu filho não era punitivo nem para ele nem para mim, ao contrário, era uma bênção, porque era uma oportunidade que ele tinha de remissão. Ao invés de ser uma punição, era uma oportunidade de remissão. E nessa hora daí a gente tem uma completa compreensão desse ensinamento aí. Ou seja, a aflição que ele está passando agora, nessa encarnação, está sendo uma oportunidade que ele está de remitir, de remissão do passado, e que com certeza em um futuro ele não precisará mais resgatar essa dívida, porque ele vai estar feliz já quanto a esse débito, né? Já tem resgatado. É bacana você trazer esse testemunho, né, pessoal, na verdade, porque coloca a gente assim, numa situação de poder olhar um pouco mais além, né? Na hora em que você consegue um esclarecimento que de fato consola, né, e que conforta, porque não resolve, né? A situação ela não se resolve, mas o fato de você ter a consciência de que você de fato tomou contato com uma realidade e você entender o contexto, né, daquela realidade,
Aí a gente vai buscar aquilo que Jesus fala, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É tão interessante que quando eu conheci a doutrina espírita, inclusive foi lá no Humberto de Campos, eu fui conversar com um médium e tal, e esperando a cura do meu filho, né? Como muita gente vai, né? Buscar, vamos esperar a cura tal. E eu estava justamente, levei ele com a esperança de cura. E quando cheguei lá, o médium deixou, conversou, lá para as tantas, aí ele voltou, olhou e fez, não tem cura. Provavelmente teu filho não tem cura. Ou seja, para quem esperava a cura seria frustrante, né? Mas ele, logo em seguida, ele disse, você já ouviu falar de reencarnação? Eu disse, já. Ele disse, procure estudar que você vai compreender. Então, quando eu estudei, aí eu compreendi. Aí eu fui consolado pela mensagem espírita. A verdade me libertou daquele sofrimento. A partir dali, agora, eu não encarei mais como um sofrimento. E aí, meu amigo, a gente tem aqui uma interação, né, do José Wilker, onde ele diz assim: nossa visão limitada dos acontecimentos da vida às vezes não nos permite entender os mecanismos divinos na coordenação da sua obra, da obra de Deus, né? Quando vemos um pequeno ramo verde romper a terra firme e elevar-se na direção do sol, buscando instintivamente a luz, não compreendemos quais são os objetivos. E aí me vem uma questão, né, Anselmo? Assim, a gente está falando de sofrimento, né? E, afinal, como é que a gente poderia dizer assim, existe um modo certo, né, de saber vivenciar essas situações de sofrimento? Não tenha dúvida. Quando a gente conhece, né, se aprofunda, quanto mais nós nos aprofundamos no Evangelho de Jesus, ele mostra-nos o caminho que nós devemos trilhar. E a partir do momento que nós conhecemos esse caminho, nós vamos ver que o sofrimento ele não diminui, ele é o mesmo. Agora, a forma com que eu encaro aquele sofrimento é que vai mudar. Eu vou ser diferente. Muitas vezes o mesmo sofrimento que eu passo, né? Neto passa, mas a absorção disso, a forma que você passa por isso é diferente. Se você conhece um pouco, né, dos conhecimentos espíritas trazidos até nós, então você passa a enxergar a vida de uma forma diferente. Você passa a compreender que tudo aquilo que você está passando tem causas no passado. Tem um porquê, tem uma explicação. Que muitas vezes você não sabe qual é a explicação daquilo. Você sabe que tem que passar por aquilo e passar bem. E a forma de passar bem por toda aquela situação é lutar. Qual é o lutar? Contra as suas próprias imperfeições. A partir do momento que você primeiro combate o orgulho, né, e o egoísmo dentro de si, são os dois grandes obstáculos que o ser humano tem, você passa a enxergar que o sofrimento ele não é um mal. Pelo contrário, ele vem burilar o seu espírito. A gente fala muitas vezes que as pessoas dizem assim, chegam e falam, não, aquele mal que ocorreu comigo foi muito importante. Por que foi muito importante? Porque fez com que eu abrisse os meus olhos e mudasse o meu comportamento. Quantas e quantas pessoas já falam sobre isso? Depois da tempestade vem a bonança. Né? Então, quando você se depara com determinados sofrimentos que fazem com que você se transforme, saia do caminho tortuoso e passe a enxergar o caminho de luz do Evangelho, o que é que acontece com a tua vida? Ela se modifica. Aquele sofrimento foi bom ou foi mal? Aí a gente vai fazer o questionamento. Muitas vezes, Emmanuel diz que o sofrimento é a mola mestra para o desenvolvimento espiritual, para o crescimento espiritual. Então, quando nós encaramos o sofrimento dessa forma, tudo que vem para a nossa vida que a gente pensa que é um sofrimento, a gente tem que encarar aquilo de frente, lutar para superar as dificuldades, que nós temos a capacidade para isso. Porque Deus não põe cruz pesados em ombros fracos. Se nós temos o fardo, nós temos a capacidade de suplantar ele. Porque nós temos a força da oração, a força da vontade, né? Porque quando nós vibramos para alcançar um objetivo maior, né? Porque muitas vezes os objetivos maiores das pessoas são no lado material.
Mas quando nós focamos o nosso objetivo maior, do lado espiritual, do lado da moral, né? Então nós começamos a enxergar que nós temos um caminho maravilhoso a trilhar. E quando nós passamos a trilhar esse caminho, nós começamos a perceber que nossa vida ela se transforma. Não que os problemas vão deixar de acontecer, mas que nós sabemos como conduzi-los, né? Como mudarmos aquela situação. Porque nós não podemos também ficar sentados esperando o sofrimento chegar. Não, de forma nenhuma. Nós temos que lutar, temos que buscar novas alternativas, né? Então, você sofrer com resignação, como a gente falou lá anteriormente, não é simplesmente ficar parado. É ter aquele sofrimento, entender que tudo aquilo você teria que passar e lutar. Lutar com todas as suas forças para suplantar aquele obstáculo, aquela barreira, aquele desafio. E a fé, ela transporta montanhas, né? E assim, na medida em que a gente vai comentando, né, sobre esse assunto, a gente vai refletindo, né, o que é que nos move de fato? Quais são os nossos reais interesses, né, quando a gente se relaciona com a vida? Porque normalmente a gente faz alguma coisa com o intuito de não sofrer, né? Não, então eu vou fazer o bem aqui, esperando, mesmo que a gente não verbalize isso, a recompensa, né? Quando a gente procura fazer um bem, e é curioso porque Jesus, como um psicólogo, né, ele já falou tudo o que precisava ser falado para a gente. Porque aí ele diz, né, que dê com a mão que a outra não veja. E às vezes a gente, simbolicamente, a gente dá com a mão, mas a gente deixa um pouco a mão ali para alguém olhar que a gente tá dando, né, que está doando ali naquele momento. Então, essa realidade, né, que a gente tem com a vida, quando a gente começa a pensar nisso, né? Mas, poxa vida, eu me dedico ao bem, eu faço bem, né? A gente vai numa estrada já equivocada, porque de fato a relação que a gente tem que ter com a vida, qual é? A de semear, a de plantar, né? E por que a gente fala isso? Para muitas pessoas a realidade, né, quando a gente olha para aquelas criaturas que passaram por aqui e deixaram história construída maravilhosa, mas o verbo sofrer foi conjugado por essas pessoas aqui, né? Se a gente observar, a vida de um Francisco de Assis foi uma vida fácil? A vida de uma Madre Teresa de Calcutá foi uma vida isenta de problemas, né? Isenta de exposições a situações difíceis? A vida de um Francisco Cândido Xavier, a vida de uma Irmã Dulce, todas elas foram pautadas por situações que a gente poderia classificar adversas. Agora, qual foi o espírito, né, com que se enfrentaram essas situações? Acho que o grande lance dessas pessoas aí, que eu diria ele como os bons alunos do Mestre Jesus, todos esses que você falou aí, porque na realidade ele não busca a felicidade aqui. Ele não espera a felicidade aqui na Terra. E se eu esperar a felicidade aqui na Terra, eu posso até tê-la, entre aspas, né? Porque eu sei que a felicidade aqui na Terra ela é efêmera, ela é passageira. É por isso que a gente vê às vezes pessoas que têm todas as condições para serem felizes, na visão do vulgo, né? Da visão das pessoas normais. Elas podem ter dinheiro, podem ter sucesso, podem ter fama, podem ter mulheres ou homens bonitos, poder, tem tudo isso e na realidade depois se suicidam. Nós vamos perceber isso, por exemplo, em N pessoas, em N personalidades que têm tudo isso e se suicidam. A gente vai ver em Michael Jackson, a gente vai ver em atores de Hollywood, a gente vai ver em cantores famosos aí que tinham todas essas coisas e se suicidam. Porque eles na realidade estão buscando essa felicidade no lugar errado. A felicidade é na Terra. Diferentemente dos bons alunos do Mestre, como eu falei aí, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Chico Xavier, Gandhi, Buda, todos eles, a felicidade deles, nunca eles buscavam nesse mundo. Mas ele era como Jesus, a felicidade, o reino dos céus está no outro mundo. Meu reino não é deste mundo. Então é isso que a gente tem que colocar na nossa mente. O que é que eu quero? É satisfazer a matéria, o corpo, eu posso satisfazer. Jesus ela estava sobre isso, né? É isso que você quer, então você vai ter esse galardão, essa recompensa.
E ele fala de uma forma muito forte, né, quando ele orienta no sentido de que a gente possa juntar os tesouros, que os ladrões não roubem e as traças não corroam, né? Mostrando justamente para a gente que essa busca, na verdade, essa aquisição, esse processo de aquisição de valores, ele precisa ser feito com a realidade dentro do mundo, né, dessa condição de acumular virtudes, aí sim, né, para a realidade espiritual. Porque uma virtude, uma vez internalizada, nunca mais. Né? Efetivamente internalizada, nunca mais. O interessante é que, como você falou, essas pessoas aí que passaram por esses momentos de dificuldade, vamos dizer assim, diversidade, Chico Xavier, Francisco de Assis, por aí vai, e elas não se sentiram infelizes, porque na realidade elas sabiam que aquilo ali era passageiro. Diferentemente de pessoas que a gente tem aqui na Terra, que tem todas as riquezas, todas as coisas que teoricamente poderiam levar a uma vida feliz, e na realidade cultuam as depressões da vida, cultivam os sofrimentos e vivem enclausurados em termos de drogas até para poder dormir, porque não tem a consciência tranquila e a felicidade absoluta. Aqui, as interações aqui, como dizem os mais jovens, né? O pessoal aqui está contribuindo, está bombando aqui, viu? Lívia, né? Lívia, um abraço para você, viu? Bem grande. Lívia é a esposa do nosso amigo Josinaldo. Aproveitando aqui para fazer a sua declaração de amor online, né? Meu amor, te amo. Um beijo. Lívia fala assim, ó. A lei de justiça, amor e caridade é tão bela, tão expansiva. Costumo pensar que sofremos menos que merecemos, ou melhor, podemos sanar nossas pendências. A prestação ou com grandes descontos, porque acima de tudo Deus é amor e misericórdia. Né? E Teresa coloca aqui também, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Emmanuel diz, aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto que deu o melhor de si no estudo da lição. Essa aí é a contribuição de Moisés, né, que também está com a gente aí no mídia social hoje. Essa realidade, né, que a gente vê, assim, e todo esse contexto, né, da vida, do sofrimento, dos nossos problemas, dos dissabores, né, dos desafios que a gente tem, é muito nesse sentido aqui, né? A dor, e aí tem aquela frase lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando eu li isso a primeira vez, eu não entendi, porque a gente vai ver essa dor, ninguém quer sofrer, né? A dor às vezes ela vem ali na esquina, a gente já está procurando uma forma já de sair pelo outro lado. Mas essa dor, na verdade, ela é fruto normalmente ela é fruto das nossas escolhas. Né? Sim, e é uma oportunidade de remissão. Eu acho que o grande lance é a gente ter isso na cabeça. Estou sofrendo, que bom, saldei uma dívida. Você falou agora, eu me lembrei de um episódio, né, assim, que é marcante para a gente que tem esse contato, né, com a mensagem de Jesus. No momento crucial da vida, né, Simão Pedro nega a Jesus. E naquele momento crucial da negação, e aí Humberto de Campos diz isso no livro Boa Nova, né? Foi um grande momento da vida dele. Porque naquele momento ele repensou a relação que ele tinha com a própria vida. Ele lembrou da mensagem de Jesus, ele lembrou da proposta do Cristo. Né? Então naquele momento, embora tenha sido um momento de extrema dor, mas ele conseguiu fazer daquele momento um momento de renovação espiritual. Então aí nesse sentido sim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Né? Tem outra parte do Evangelho que fala também que Saulo, né? Quando viu o Cristo, né? Que ele ficou sem a visão, ali foi um dos momentos de maiores reflexões que ele passou na vida dele. E foi uma transformação assim extraordinária. Então muitas vezes a gente acha que o sofrimento é algo ruim, né? E se nós tomarmos do ponto de vista que é algo bom, Chico Xavier chama a santa dor. A santa dor, né? A santa dor. Porque faz burilar o espírito, né? Ele vai fazer com que nós nos modifiquemos. Quantas pessoas, né, não buscam Deus e no momento de sofrimento é que vão se inteirar do Criador. Saber que existe um Criador. Então, nesse momento a dor é algo ruim? Eu digo que não. Eu digo que algo vem transformar o ser.
vem trazer para ir para o caminho correto. Então, se algo me traz e leva para o caminho correto, não é algo mal, é algo bom. E às vezes nós dimensionamos a nossa dor, né? A nossa dor geralmente é maior do que a do vizinho. E é como ainda agora eu acho que o José Wilker falou aí, né? José Wilker sobre a gente não sabe o que é que Deus escolhe para a gente, o que Deus preparou para a gente. Às vezes a nossa visão míope, que não enxerga um palmo além do nosso nariz, acha que o que está acontecendo agora no momento é uma coisa dolorida. Mais adiante a gente vê que é uma coisa boa. Quantas e quantas pessoas perderam o emprego e acharam que era a coisa pior do mundo, e mais na frente a oportunidade que ele tem de arranjar um emprego melhor. Quantas e quantas pessoas, até falando se fosse um homem de bem não morreria, da passagem do Evangelho, né? E que não é bem assim. A pessoa geralmente é tirado, o espírito ele é tirado em um momento difícil para poder que ele não se comprometa mais. Ou seja, o que é uma dor, um momento de dor diante de uma eternidade? Ou seja, uma dorzinha aqui que lá adiante a gente vai ver que na realidade ela serve para poder melhorar o espírito. A história do buril, né? O que é um buril se não uma ferramenta de esmerilhar uma pedra bruta? Então o que a gente está fazendo é isso, esmerilhando a pedra bruta do espírito, transformando no espírito que seja capaz de refletir a luz como brilhante. E quando a gente faz uma associação também com o corpo físico, né, a gente lembra da questão da dor, né? Quando algo dói no corpo físico, é porque existe um problema, né? É um sinal. Então é um alerta que o corpo manda para a gente de que alguma coisa não está legal. A dor moral, ela é naturalmente maior que a dor física, pela sua intensidade, né? Por isso que às vezes a gente fala assim, não, o peso na consciência é algo que, né, assim, provoca situações de sofrimento muito grandes. Mas como o corpo fala para a gente quando dói, né, na hora em que a gente tem uma questão moral a resolver, se dói também do ponto de vista moral, e essa dor, tanto é que a gente usa a mesma expressão, né, a dor, essa dor moral, ela pede da gente o mesmo ou até um cuidado maior. Porque quando a gente está com uma dor física, a gente se preocupa logo em procurar o médico, né? E quando a gente tem uma dor moral, qual é a solução? Né? O José Wilker fala aqui, e se optarmos por seguir Jesus, não haverá aflição que resista ao bendito remédio da fé. Né? Então é essa a opção que a gente faz. Mas é importante que a gente observe, né? A gente está caminhando já para o encerramento do nosso evangelho de hoje, e assim, fica já o convite para você poder fazer as suas reflexões dentro desse tema tão importante, né? Justiça das aflições. Esse é o tema que a gente discute hoje aqui. Agradecendo a você muito mesmo pela companhia e pela participação de vocês aqui, né? Mas a gente olha para essa relação que a gente tem com a vida. As pessoas iam à procura de Jesus num contexto. E que contexto era esse? Me chama a atenção quando a gente vai ver nos primeiros momentos ali do Evangelho, todos iam na direção do Cristo com a finalidade primeira da cura física, né? Todas as necessidades eram físicas. E chama a atenção, por exemplo, essa é uma cena que me deixou assim profundamente interessado nas circunstâncias, né? Porque logo no início dos primeiros movimentos de Jesus, ali, embora num local, né, num raio de deslocamento muito pequeno, mas já no início da caminhada do Cristo, ele chega numa casa e a aglomeração é tamanha que ninguém entrava e ninguém saía, porque não tinha mais espaço. E havia um paralítico, e a solução que as pessoas encontraram foi destelhar a casa para colocar o paralítico por cima da casa para que ele fosse curado. Já no início da caminhada de Jesus, né? E aí a gente vê toda aquela mobilização na busca do Cristo que solucionava os problemas de forma imediata. Era a cura imediata que se queria. Mas aí a gente vai olhar, no caso da cura dos leprosos, 10, um volta para agradecer. E os outros 9, né? A gente quer ainda hoje as curas físicas, mas as curas espirituais, que são aquelas que nos libertam efetivamente e que são mais trabalhosas, mas ao mesmo tempo trazem uma recompensa infinitamente maior, essas são mais complexas e dependem muito
da nossa escolha, né, da nossa vontade. Eu falei, aquele testemunho que eu fiz no início, né? Ou seja, quando eu levei meu filho à presença do médium, era com a intenção da cura física dele. O médium não só curou, como não pôde curar naturalmente, como ele disse, era kármico a situação dele, ou seja, era um problema que tinha que ter, mas a transformação que promoveu em mim foi gigante. Depois que eu conheci a bendita reencarnação. Né? Porque eu comecei a compreender que na realidade aquela dor física não era uma dor. Já comecei a eliminar esse termo, mas sim uma oportunidade de remissão. E a partir daí eu vi o quanto eu tinha que me transformar. E me transformei, sem sombra de dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma que hoje eu sou um homem melhor do que eu era na época que eu procurei. Você me fez recordar de uma história que Richard Simonetti conta, né, no livro Atravessando a Rua. Ele conta que uma senhora certo dia chegou numa casa espírita e ela tinha perdido uma joia de um valor assim, aquelas joias de família, né, que vai passando de mãe para filha, e ela perdeu uma joia muito preciosa, né, e ela chegou até a casa espírita muito angustiada, porque ela tinha ouvido falar que alguém tinha dito a ela que lá poderiam ser que ajudassem ela a encontrar essa joia. E a pessoa que a atendeu tinha uma sensibilidade assim, né, infinita, porque na hora que ela terminou de contar as histórias, olha, eu perdi uma joia, eu queria saber se você pode me ajudar. E a pessoa, no lugar de dizer, não, mas aqui a gente não, né, tem esse tipo de atividade e tal, o rapaz olhou para ela e disse, fique por aqui, quem sabe você não encontra a joia que você está procurando. Que colocação extraordinária, né? O tempo passou, né? Dali a alguns meses eles se encontram novamente e ele lembra da joia, né? Ele disse, sim, mas e você encontrou a joia que você estava procurando? Ele disse, não, aquela não, mas eu encontrei outra muito mais valiosa do que aquela, né? Então assim, essa é, na verdade, o Moisés aqui faz uma interação também interessante, porque ele diz, né, lembro-me de um episódio em que Chico Xavier recebeu um homem que tinha acabado de vir do médico, né, e fala para ele, Chico, acabei de vir do médico e ele disse que a minha vida está por um fio. E aí Chico falou para o homem, né, não tem problema, trabalhe com fé, porque quanto mais fé e quanto mais trabalho, mais o fio engrossa, né? Então, na verdade, assim, pessoal, a gente tem esse momento aqui, né, nós estamos já chegando aí no horário dos 45 minutos que a gente sempre utiliza para esse momento do Evangelho. Nós aqui, na verdade, fazemos esse momento de congraçamento exercitando estar na companhia de vocês que estão aí nos seus lares, né, nas suas casas, ou no ambiente de trabalho, onde vocês estejam nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento, trazendo vocês também para fazer parte desse debate, né? O Evangelho no lar é uma prática extremamente saudável e recomendável para todas as famílias que possam ter esses 30, 45 minutos por semana para receber efetivamente a visita de Jesus. Jesus que é o nosso grande amigo, nosso grande orientador, que sempre está presente e sempre está disposto e disponível a nos visitar. Mas é de extrema importância que a gente possa abrir não apenas as portas dos nossos lares, mas sobretudo os nossos corações, a fim de que a gente possa recebê-lo de verdade em nossas vidas. E dessa maneira, portanto, a gente agradece, né, demais pela companhia de vocês, agradece a Tereza e a Moisés que estiveram aí conosco participando, né, a Lívia que está aqui com a gente também, e aos nossos amigos também aqui que interagiram, né, o José Wilker, a Olindina também fez alguns comentários aqui no chat, né? Enfim, a todos os que estão conosco, estão também fora do chat, mas nos acompanhando e estando conosco aqui nesse momento. A gente só tem a agradecer e a pedir a Deus que possa abençoar e iluminar todos vocês nessa caminhada, né? Passando aqui para Josinaldo para ele fazer suas considerações finais. E depois a gente já passa para Anselmo também, já agradecendo, para que Anselmo então possa fazer a nossa prece de encerramento da atividade desta noite. Então, meus irmãos, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que me foi dada de participar desse Evangelho no Lar e dizer o quão importante é o culto do Evangelho no lar
ou um lar, não na forma apenas de estudar e de ler o Evangelho, como muitas pessoas acham que o Evangelho no lar é só aquela reunião em que algumas pessoas sentam ao redor da mesa, que colocam água para fluidificar, que leem o trecho do Evangelho e tal. Aquilo é apenas uma parte. Mas o mais importante é o que ele proporciona dentro da transformação do lar. E o culto do Evangelho no lar, de fato, é viver o Evangelho no lar. Isso sim é que é importante. Então eu espero que essa colaboração que nós temos aqui sirva como um ponto de reflexão para que a gente transforme a nossa vida dentro do nosso lar. Já que é mais fácil transformar a nossa vida dentro do nosso lar, porque nós estamos rodeados de pessoas amadas. Muito mais difícil é quando a gente não tem pessoas amadas ao nosso lado. Então, exercitemos o nosso lado para que um dia nós possamos viver o Evangelho em todas as horas, em todas as épocas, em todos os lugares. Então, culto do Evangelho que seja no lar e esse lar esteja onde nós estivermos. Muita paz, muito obrigado. Amigo, prazer tê-lo aqui conosco, né? Esperamos que essa seja a primeira de muitas vezes, né? Como eu falei, Josnaldo já é sócio aqui, né, da gente. E você está chegando, assim, né? A gente ficou muito feliz. Fui muito feliz quando soube que você estaria conosco aqui nesta noite. E uma alegria grande ter você aqui com a gente, né? Deixando aí com você as considerações finais e em seguida a sua prece para a gente poder encerrar o nosso encontro. Eu queria agradecer, né, o convite. E para mim, assim, é muito importante a gente interagir sempre sobre o Evangelho de Jesus. Eu creio que cada vez que nós interagimos dessa forma, nós estamos colocando um tijolinho lá, uma construção, né, na nossa vida espiritual, porque eu acho que quanto mais a gente discute, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente debate sobre o Evangelho, mais aprendizado nós tiramos daquilo ali. Tá? Então, o Evangelho no lar, né, ele vai... diversas pessoas, é aberto, né? Então isso é muito importante, a divulgação da doutrina espírita através de um trabalho como esse, e a gente fica muito feliz de tantas pessoas estarem participando e nós também estarmos participando de um trabalho maravilhoso como esse. E muitas vezes a gente pensa, né, que algo, quando a gente precisa de um reconforto, a gente sabe onde buscar. Então, o Evangelho é esse reconforto que dá para nossos espíritos, a nossa alma. Então, vamos agradecer a Deus esses momentos maravilhosos que passamos aqui, dizendo assim: Deus, Pai infinito, amor e misericórdia, estamos aqui agradecendo mais um Evangelho no lar, onde possamos cada vez mais compreender e vivenciar esses ensinamentos maravilhosos que Jesus nos deixou, que compartilhamos neste dia de hoje. O Senhor ilumina os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos cada vez mais buscarmos o Evangelho de Jesus, buscarmos vivenciar, modificar o nosso interior, consequentemente modificar tudo que está ao nosso redor. Ilumina todos aqueles que dirigem este trabalho, para que eles possam cada vez mais ter continuidade e consolar tantos os corações. Que assim seja. Assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, a gente manda um abraço aqui para todo mundo, né, que esteve aqui conosco. A frase aqui final, que Teresa deixou aqui como uma reflexão, que a gente não pode deixar passar, que é muito rica, de Joana de Ângeles, do livro Celeiro de Bênçãos. Indispensável valorizar a aflição, sopesando-a com discernimento, de modo a conduzi-la às fontes inexauríveis do Evangelho em clima de serenidade, respeito e amor. Ali, todas as dores se acalmam, todas as lágrimas se enxugam, todos os aflitos são consolados. No próximo domingo, nós teremos uma entrevista com o Dr. Islan Nascimento, presidente da Associação Médica Espírita aqui de João Pessoa, falando sobre um tema extremamente importante: depressão. Então vocês são convidados, domingo, 16 horas, aqui no canal 5 da Rede Amigo Espírita, TV SEI, canal 9, Rádio Fraternidade, canal 3,
inclusive com a possibilidade de vocês também poderem interagir diretamente conosco aqui pelo chat da Rede Amigo Espírita. Na próxima quinta-feira, Evangelho Online com o tema A Verdadeira Infelicidade, na sequência dessa abordagem que a gente começou aqui hoje, que tem muito a ver com o que a gente discutiu aqui também, e vocês também são os nossos convidados. Em agosto, programação especial 2 anos de Evangelho Online, e a gente vai divulgar ao longo do mês de julho toda a programação para o mês de agosto também, ok? Então fiquem conosco até o próximo domingo, se Deus quiser, às 16 horas, aqui diretamente da sala do Departamento de Comunicação Social da Federação Espírita Paraibana. Que Deus abençoe a você, sua família, e até domingo, se Deus quiser, que você tenha um final de semana abençoado e iluminado. E aqui a gente agradece também a Vitor Hugo, né, pelo apoio aqui na técnica, e a Serginara pela vibração moral aqui para a sustentação do nosso ambiente. Tá bom? Tchau, pessoal. Tudo de bom e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.